No próximo capítulo da novela Mania de Você, Mavi sente a reação dos seus funcionários que moram na comunidade. A notícia da desapropriação iminente deixou muitos revoltados e outros resignados. Rudá pede ajuda a Luma para convencer Mavi a agir contra a desapropriação. Ele sabe que Luma tem acesso direto a informações cruciais e acredita que ela pode influenciar Mavi. Luma, porém, hesita, já que ela mesma está em um dilema depois de ter contado a Viola sobre o envolvimento do empresário no projeto da estrada. Daniel diz a Michele que convocará a imprensa para denunciar a estrada e as consequências devastadoras para a comunidade. Michele, preocupada com a segurança de Daniel, tenta dissuadi-lo, mas ele está decidido. Alguém precisa lutar por essas pessoas, e se ninguém mais tem coragem, eu vou fazer isso, afirma com determinação. Antes de continuar, clique no botão de gostei e comente uma nota de 0 a 10 para a novela. Viola repreende Rudá por ter falado com Luma. Para Viola, confiar em Luma foi um erro grave, especialmente porque ela suspeita que a jovem pode estar escondendo algo. Você não entende que ela tem outras lealdades? Agora tudo está mais complicado por sua causa, dispara Viola, deixando Rudá constrangido, mas também mais decidido a agir por conta própria. Marlete, por sua vez, observa Cirlei entregando dinheiro a Lorena em segredo. Intrigada, ela decide investigar e descobre que Cirlei tem um filho fora do casamento. A revelação abala Marlete, que não sabe se confronta o marido de Lady ou mantém o silêncio para evitar um escândalo familiar. Rudá, sem alternativas, procura novamente Luma, tentando convencê-la a se aliar de vez à comunidade. Pressionada, Luma cede e revela a Mavi que foi ela quem contou a Viola sobre o envolvimento do empresário. Mavi, decepcionado, encara Luma com frieza. Eu confiei em você, agora tudo isso pode ruir por causa de sua traição. Luma tenta se justificar, mas Mavi já está decidido a lidar com a situação sozinho. Hugo sofre ao ver Diana entrando na lancha de Jean-Pierre. Ele tenta disfarçar, mas sua expressão de dor é evidente. Diana, percebendo sua reação, conta a Fátima que Hugo está hostil com ela ultimamente. Fátima tenta mediar, dizendo que Hugo só está assim porque ainda gosta dela, mas Diana não parece convencida. Viola enfrenta Grilo durante uma reunião da comunidade. Grilo, aliado dos empreiteiros, tenta desestabilizar a organização dos moradores, mas Viola não se intimida. Você não tem lugar aqui, saia antes que eu perca a paciência, ordena ela, expulso-o da reunião sob aplausos dos moradores. Com cada personagem lidando com conflitos pessoais e coletivos, a tensão na comunidade continua crescendo, enquanto todos se perguntam até onde irão os sacrifícios e as traições para salvar suas casas e suas vidas. Mavi arma uma emboscada cruel para Moema, utilizando capangas leais e sem escrúpulos, que resultará em um ataque violento e impiedoso contra Moema. Gravemente ferida e já sem forças para resistir, ela encontra nos seus últimos instantes de vida a determinação para fazer um pedido comovente e inesperado a Rudá, seu sobrinho, deixando escapar segredos perturbadores e revelações que possuem o poder de transformar o futuro de todos ao seu redor. Tudo começa a se desenrolar logo depois que Moema descobre um plano maquiavélico de Mavi para arruinar e destruir a comunidade onde todos vivem. Tomada por uma indignação explosiva e incapaz de conter sua revolta, ela caminha apressada até a sala de estar, onde seu nervosismo transparece em cada movimento enquanto anda de um lado para o outro, visivelmente irritada e cheia de raiva. Nahum, que está tranquilamente sentado no sofá, observa a cena com um olhar preocupado, enquanto Rudá, em pé próximo à janela, mantém os olhos fixos na tia, compartilhando de sua apreensão. Eu simplesmente não consigo acreditar que Mavi tenha tido a audácia desmedida de querer destruir a nossa comunidade inteira, exclama Moema, com a voz elevada e gesticulando vigorosamente com as mãos.
Esse menino perdeu completamente qualquer senso de limites ou moralidade. Nahum, acostumado aos atos egoístas de Mavi, suspira profundamente, balançando a cabeça em sinal de resignação e lamentação. Não é surpresa alguma, Moema, responde ele com um tom de voz que denota cansaço. Mavi sempre foi assim. Ele só consegue pensar em si mesmo e não hesita em prejudicar qualquer pessoa ao seu redor, desde que isso sirva aos seus interesses egoístas e mesquinhos. Rudá, que até então estava calado, resolve intervir, trazendo à tona uma informação crucial. Ele está fazendo tudo isso por causa da viola e da lona cultural. Ele não consegue aceitar que ela tenha rejeitado a ajuda que ele ofereceu e agora está se vingando dela, como ele sempre faz quando é contrariado. Moema, surpreendida pelo que ouve, para abruptamente de andar e lança um olhar penetrante para os dois, como se tentasse compreender a profundidade da obsessão de Mavi. Então ele é ainda mais insano e desequilibrado do que eu pensava, conclui ela, com indignação e incredulidade. Ele está disposto a destruir as vidas de tantas pessoas inocentes apenas por causa de uma obsessão irracional pela viola. Nahum, percebendo a intensidade das emoções de Moema, tenta apaziguar a situação, mas ela já tomou sua decisão. Determinada e irredutível, ela declara com firmeza: "Eu vou atrás dele agora mesmo. Esse garoto precisa ouvir umas verdades que ninguém nunca teve coragem de dizer. E eu não vou descansar até que ele ouça tudo, mesmo que isso seja a última coisa que eu faça nesta vida." Moema, determinada e cheia de coragem, não dá ouvidos a nenhum dos apelos que lhe são feitos. Sem pestanejar, ela sai de casa com passos firmes, completamente decidida a enfrentar Mavi e expor todas as verdades que ele se recusa a ouvir. Nahum e Rudá trocam olhares carregados de preocupação, como se pressentissem as consequências graves que essa atitude impulsiva pode trazer. "Tia, por favor, isso é muito perigoso. O Mavi é imprevisível e nunca escuta ninguém. É melhor deixar isso para lá antes que algo pior aconteça", implora Rudá, com a voz repleta de alarme e angústia. Moema, no entanto, mantém um olhar firme e inabalável, como quem já tomou sua decisão. "Alguém precisa enfrentar esse monstro, Rudá. Se ninguém tiver coragem de falar a verdade, ele vai continuar achando que pode pisar em todo mundo e fazer o que bem entender", responde ela, com convicção. Rudá, ainda tentando argumentar, insiste: "Mas tia, você não entende que pode ser em vão? Ele não vai mudar, só vai piorar as coisas para você." Moema, no entanto, está resoluta e não se deixa abalar. "Pode até ser que ele não mude, Rudá", diz ela, com um brilho de determinação nos olhos. "Mas ele vai ouvir cada palavra que eu tenho para dizer, mesmo que isso me custe a vida. Nem que seja a última coisa que eu faça, ele vai me escutar." Sem olhar para trás, Moema sai de casa em direção à cobertura de Mavi, deixando Nahum e Rudá tensos, quase paralisados pela preocupação. Enquanto isso, na cobertura luxuosa e fria de Mavi, o vilão está sentado confortavelmente em uma poltrona, analisando alguns papéis importantes com a tranquilidade de quem se sente no controle absoluto da situação. No entanto, essa calma é quebrada abruptamente quando Moema entra no local sem ser anunciada, carregando uma fúria que transborda em cada movimento. "Mas o que está acontecendo aqui? Você tá maluca?" exclama Mavi, surpreso com a ousadia, enquanto se levanta apressado da cadeira. Moema ignora completamente o tom irritado e imperativo dele. Com o dedo em riste e a voz carregada de indignação, ela começa a acusá-lo sem rodeios. "Você perdeu completamente o juízo, Mavi. Passou de todos os limites possíveis e imagináveis. Destruir a comunidade. Você não passa de um louco, um ressentido patético que só sabe espalhar ódio e desgraça por onde passa." Mavi, sem conseguir esconder a irritação, bufa enquanto aperta os punhos, sua paciência claramente se esvaindo. "Sai da minha casa agora mesmo, Moema!"
Ele ordena com uma voz grave, seus olhos carregados de ameaça. Eu não vou repetir isso antes de perder de vez a minha paciência. Mas Moema, sem se intimidar, avança ainda mais, ignorando qualquer sinal de perigo. Você acha que vai me assustar com essa pose de valentão? Pois fique sabendo que eu não vou sair daqui até dizer tudo o que você precisa ouvir. Sua obsessão pela Viola é doentia e destruir a comunidade inteira só para chamar a atenção dela é o comportamento de uma criança mimada e birrenta. E sabe o que você vai conseguir com isso, Mavi? Apenas mais desprezo e ódio da parte dela. É isso que você quer? Se afundar ainda mais nessa sua solidão? Moema caminha pelas ruas do bairro com passos firmes, mas a mente cheia de pensamentos. Sua determinação de enfrentar Mavi e proteger tudo que ama a faz seguir em frente, sem perceber o perigo que a espreita. De longe, alguns capangas de Mavi começam a observá-la, trocando olhares e planejando a abordagem. Discretamente, eles seguem Moema, aguardando o momento certo para agir. Ao entrar em uma rua mais deserta e silenciosa, Moema finalmente percebe que algo está errado. Sentindo-se observada, ela para por um instante e olha ao redor. Mas é tarde demais. Os capangas se aproximam rapidamente, interrompendo seu caminho. Ei, dona! Passa a bolsa agora! Grita um dos homens com um tom agressivo e ameaçador. Moema, com sua característica coragem e teimosia, segura a bolsa com firmeza, recusando-se a entregar. Acham que vão me intimidar com esses gritos? Vocês não sabem com quem estão mexendo, diz ela, desafiando os homens com um olhar que não esconde seu desprezo. Os capangas se entreolham, surpresos com a resistência dela, mas não hesitam em escalar a violência. Um deles, sem pensar duas vezes, saca uma arma e aponta diretamente para Moema. Antes que ela consiga reagir, o homem dispara. O tiro ecoa pela rua deserta, atingindo Moema na barriga. A dor é instantânea e insuportável, e ela cai no chão, levando as mãos instintivamente à ferida em uma tentativa inútil de conter o sangue que começa a escorrer. Os capangas fogem rapidamente em um carro, deixando Moema ferida e sozinha, enquanto o som de pneus cantando quebra o silêncio do local. Logo, o barulho atrai algumas pessoas que estavam por perto. Gritos e murmúrios começam a se espalhar, chamando a atenção de Gael, um morador que reconhece Moema no chão. Meu Deus, é a Moema! Alguém chama uma ambulância! Ela tá ferida, rápido! Grita Gael, correndo até ela com o coração acelerado. Ele se ajoelha ao lado de Moema, tentando confortá-la, mas percebe que a situação é grave. Sem perder mais tempo, ele corre até a casa dela, batendo freneticamente na porta. Quando Nahum abre, assustado, Gael mal consegue falar. A Moema! Ela foi atacada! Está na rua ferida! Vocês precisam ir agora! Nahum e Rudá saem correndo, quase tropeçando na pressa de chegar até ela. Ao encontrarem Moema, ambos entram em desespero ao vê-la caída no chão, pálida e com a respiração enfraquecida. Nahum tenta socorrê-la, enquanto lágrimas escorrem pelo rosto de Rudá. Tia, aguenta firme, nós vamos te salvar, ele diz, a voz embargada de emoção. Mas Moema sabe que seu tempo está se esgotando. Com um fio de voz, ela segura a mão de Rudá e faz um último pedido, com os olhos cheios de urgência. Rudá, proteja o Iberê. O Mavi não pode saber a verdade. As palavras dela, carregadas de mistério, deixam Rudá em choque, mas ele promete com toda a convicção que consegue reunir. Eu prometo, tia, vou proteger o Iberê, custe o que custar. Antes de continuar com o vídeo, se inscreva no canal e comente quem é seu personagem favorito da novela. Após a trágica morte de Cristiano, Mania de Você assume novos contornos emocionais, trazendo à tona questões de recomeço e superação. Michele, uma jovem ainda marcada pelo luto, é o centro dessa nova fase. A dor pela perda de Cristiano ainda está fresca, mas a vida, com sua imprevisibilidade, colocou em seu caminho Daniel, um homem que promete transformar sua realidade e desafiá-la a reescrever sua história. Daniel
é apresentado como um dos personagens mais fascinantes da trama, não apenas por sua aparência marcante, mas também por sua personalidade encantadora. Para Michelle, a presença de Daniel é como um raio de luz em meio à escuridão que envolvia sua vida desde a perda de Cristiano. Ela era assistente de cozinha no antigo restaurante de Viola, alguém acostumada a lidar com as demandas do dia a dia sem grandes expectativas de mudanças drásticas. Mas o encontro com Daniel altera completamente essa dinâmica. O primeiro encontro entre os dois foi cheio de nuances. Daniel demonstrou um interesse genuíno por Michelle, algo que a jovem não está acostumada a receber. Aos poucos, os olhares trocados tornam-se mais intensos, as conversas mais profundas e, antes que percebam, o envolvimento cresce, culminando em uma cena apaixonada que deixa claro que a química entre os dois não é passageira. Daniel, descrito como o homem mais lindo que Michelle já conheceu, desperta nela emoções que ela acreditava estarem adormecidas para sempre. Enquanto Michelle começa a se abrir para esse novo relacionamento, outros personagens ao seu redor também são impactados por essa transformação. A trama ganha profundidade ao explorar os dilemas internos de Michelle. Apesar de estar encantada com Daniel, ela também enfrenta medos e inseguranças. Afinal, recomeçar não é fácil, especialmente quando o passado ainda lança sua sombra sobre o presente. Contudo, o romance com Daniel simboliza mais do que uma simples relação amorosa. Ele é um convite para que Michelle reconstrua sua vida, que tome as rédeas de seu destino e permita-se viver plenamente. O pedido de casamento de Daniel marca um ponto de virada importante. Não se trata apenas de um gesto romântico, mas de uma afirmação de que Michelle merece ser feliz novamente. O amor entre eles promete trazer novas emoções e reviravoltas para a novela, mantendo o público intrigado e ansioso pelo desenrolar da história. Mania de Você não é apenas uma novela sobre amores e desencontros. É uma história sobre superação, sobre como as pessoas podem encontrar forças para seguir em frente, mesmo quando tudo parece perdido. Michelle, com sua coragem e determinação, simboliza essa luta. O romance com Daniel é apenas uma parte de sua trajetória, mas é significativo por mostrar que o amor pode surgir nas circunstâncias mais inesperadas e trazer consigo a esperança de dias melhores. Enquanto isso, os outros personagens também enfrentam seus próprios desafios, adicionando camadas de complexidade à trama. O público se vê envolvido não apenas pela história de Michelle, mas também pelas histórias paralelas que enriquecem o enredo e tornam a novela ainda mais cativante. O relacionamento entre Michelle e Daniel está apenas começando, mas já promete ser uma das histórias mais memoráveis de Mania de Você. À medida que os dois enfrentam os desafios que surgem em seu caminho, o público é levado a torcer por eles, a se emocionar com suas vitórias e a sofrer com seus reveses. Antes de continuar com o resumo, já clique no botão de gostei e comente de onde você está assistindo esse vídeo. Edmilson está prestes a enfrentar a maior virada de sua vida. Acostumado a viver de forma fácil e despreocupada, ele se vê forçado a lidar com as duras consequências de seus atos impulsivos e irresponsáveis. Tudo começa quando, num ato de desespero e falta de escrúpulos, ele rouba a própria filha. A queda de Edmilson é vertiginosa. O homem, que sempre se orgulhou de seu charme e lábia, agora se encontra completamente isolado e à mercê das próprias falhas. No entanto, o golpe mais doloroso vem quando ele percebe que sua ex-mulher, Du, está seguindo em frente. Ela começa a se envolver com Wagner, um homem com uma postura firme e que representa tudo o que Edmilson não conseguiu ser: responsável, trabalhador e confiável. Essa situação só faz aumentar o sentimento de exclusão e solidão de Edmilson. Ele começa a entender que, desta vez, não terá ninguém para salvá-lo das consequências de suas ações. Sem ter para onde ir,
Edmilson percebe que corre o risco real de virar morador de rua. As noites solitárias e a fome iminente tornam-se suas companheiras, e a arrogância, que outrora era sua marca registrada, começa a desmoronar. É nesse momento de desespero que Bruna, namorada de Yarley, decide intervir. Apesar de conhecer a fama de Edmilson como um malandro e manipulador, Bruna não consegue ficar indiferente à situação dele. Movida pela compaixão, ela pede a Hugo que ajude Edmilson a encontrar um emprego. Bruna acredita que, com uma oportunidade, ele poderá se reerguer e evitar o fundo do poço. Hugo, relutante no início, decide ajudar. Ele consegue uma vaga para Edmilson no resort Albacoa, onde o homem é contratado para trabalhar como carregador de malas. Para Edmilson, acostumado a uma vida de ostentação superficial e esquemas duvidosos, essa nova realidade é um choque. Carregar malas de hóspedes ricos parece um golpe em seu orgulho. No entanto, ele não tem escolha. Essa oportunidade, ainda que humilde, é sua única chance de evitar a miséria total. A adaptação ao novo trabalho é difícil. Edmilson, em sua arrogância habitual, considera o serviço uma humilhação. Vocês venceram, família vingativa, eu me ajoelho, me submeto a essa degradação, desabafa ele enquanto tenta processar a gravidade de sua nova realidade. A necessidade de trabalhar duro pela primeira vez na vida lhe impõe uma dura lição sobre humildade. Entretanto, ele não aceita essa lição facilmente. Constantemente, Edmilson reclama do trabalho, deixando claro para os colegas e superiores que se considera acima da função que lhe foi dada. Minha mãe não me criou com talquinho cheiroso para eu ficar carregando mala de bacana. Isso é humilhação, não admito. Eu tenho honra, eu tenho dignidade. Ele grita em um momento de fúria. O discurso, que deveria evocar empatia, só reforça o quanto ele precisa amadurecer. A relação de Edmilson com os colegas de trabalho também é conturbada. Acostumado a manipular e enganar, ele tenta usar seu charme para conquistar simpatia e favores, mas logo percebe que as pessoas ali não caem em suas artimanhas. Aos poucos, ele começa a perceber que sua única saída é realmente se esforçar. A convivência com colegas que enfrentaram dificuldades ainda maiores do que as dele serve como um espelho, mostrando que o trabalho honesto, por mais duro que seja, pode ser motivo de orgulho. Enquanto isso, a família de Edmilson, especialmente Du e os filhos, observa de longe sua luta para se adaptar. Embora ainda ressentidos com ele, eles não deixam de reconhecer que algo está mudando. Edmilson, mesmo a contragosto, começa a encarar a realidade de que sua sobrevivência depende apenas de seu esforço. Ele percebe que precisa trabalhar, não apenas para garantir sua subsistência, mas também para tentar reconquistar a confiança e o respeito da família. Mesmo assim, o processo é lento. Edmilson luta contra o próprio ego inflado, que insiste em rejeitar o trabalho pesado como indigno. Ele se sente constantemente dividido entre o desejo de abandonar tudo e o medo de voltar ao fundo do poço. Cada dia no resort Albacoa é um novo teste de resistência, tanto física quanto emocional. Ele começa a perceber que, para superar suas dificuldades, terá que enfrentar a parte mais difícil, mudar a si mesmo. Ao longo dessa jornada, Edmilson passa por momentos de reflexão e pequenas conquistas. Ele aprende, por exemplo, a valorizar o esforço das pessoas ao seu redor e começa a entender que o trabalho honesto é, de fato, algo nobre. Embora ainda mantenha sua tendência de reclamar e dramatizar, Edmilson dá sinais de que está, finalmente, aprendendo uma valiosa lição sobre humildade e responsabilidade. A vida, que antes parecia uma grande festa, agora se revela como um campo de batalha, onde ele terá que lutar diariamente para conquistar seu espaço e recuperar o respeito daqueles que perdeu ao longo do caminho. O plano ousado e mirabolante de Fátima para criar para si um admirador secreto acaba se tornando um tiro pela culatra
trazendo consequências desastrosas para a sua vida em Mania de Você. Acreditando que poderia despertar a atenção e o interesse de Robson, seu marido, a partir de um pouco de ciúme saudável, ela não poderia prever que a reação dele seria ainda mais cruel do que ela jamais imaginara. Mordido de ciúme e tomado por sua habitual falta de empatia, Robson decide manipular a situação a seu favor, dando início a um jogo psicológico que deixará a autoestima de Fátima ainda mais abalada. A trama começa quando Fátima, movida por uma mistura de carência e desespero, decide arquitetar um plano junto com sua amiga Diana. As duas acreditam que, ao criar um admirador secreto para a mulher, Robson finalmente perceberia os pontos positivos da esposa e lhe daria o devido valor. Contudo, o que parecia uma estratégia inofensiva rapidamente se transforma em um pesadelo. O que Fátima e Diana não levaram em conta é que Robson, além de machista, é manipulador e não aceita ser contrariado ou desafiado em sua posição de autoridade dentro do casamento. O plano, no entanto, começa de forma inocente. Um buquê de flores chega à casa do casal, acompanhado de um cartão anônimo e misterioso. Robson é o primeiro a receber o presente, e ao invés de ficar intrigado ou curioso, sua reação imediata é de raiva e possessividade. Ele não enxerga no gesto uma oportunidade de repensar suas atitudes ou seu comportamento com Fátima. Ao contrário, sente-se ameaçado e decide agir para retomar o controle da situação. Fátima, por outro lado, se mostra vulnerável desde o início. Sua insegurança é o único motivo capaz de explicar por que ela acredita no suposto admirador, mesmo sabendo que ele não existe. Afinal, foi ela própria quem idealizou a situação com a ajuda de Diana. No entanto, sua carência emocional e a constante desvalorização por parte de Robson fazem com que ela se agarre à ideia de que poderia, de alguma forma, atrair a atenção de outro homem. Essa ilusão, no entanto, será cruelmente desfeita. Robson, ao perceber o plano, decide assumir o papel do suposto admirador secreto. Ele começa a se comunicar com Fátima anonimamente, enviando mensagens que a fazem acreditar que alguém de fato a admira e valoriza. O machista, no entanto, tem outros planos em mente. Ele aproveita a situação para criar uma armadilha emocional para a esposa. O objetivo de Robson não é apenas expor a vulnerabilidade de Fátima, mas também humilhá-la de uma forma que a deixe ainda mais dependente dele. Depois de ganhar sua confiança, Robson sugere como admirador um encontro em um restaurante. A iludida Fátima, empolgada com a possibilidade de finalmente se sentir desejada, se arruma como há muito tempo não fazia. Ela escolhe seu melhor vestido, passa horas se maquiando e sai de casa com um misto de ansiedade e esperança. Contudo, ao chegar ao local combinado, ela se depara com o vazio. O homem misterioso não aparece. Antes de continuar, clique no botão de gostei e comente uma nota de 0 a 10 para a novela. Enquanto isso, escondido em um canto do restaurante, Robson observa tudo com um sorriso de satisfação cruel. Ele se diverte ao ver Fátima sentada sozinha, olhando para o relógio e tentando disfarçar a frustração diante dos olhares curiosos dos outros clientes. Para ele, a cena é uma espécie de vingança, por ela ter ousado arquitetar um plano sem consultá-lo. Ele não enxerga na esposa uma parceira ou igual, mas sim uma propriedade que precisa ser controlada. Quando finalmente percebe que foi enganada, Fátima se levanta da mesa, arrasada. Ela deixa o restaurante com a cabeça baixa, tentando conter as lágrimas. A humilhação é profunda, mas é o impacto emocional que mais pesa. Robson conseguiu atingir exatamente o que queria: abalar a confiança de Fátima e fazê-la sentir que jamais poderá ser valorizada por outro homem. O episódio deixa claro a dinâmica tóxica e abusiva que permeia o relacionamento do casal. Enquanto Fátima busca desesperadamente formas de ser notada e respeitada,
Robson responde com manipulação e crueldade, reforçando a ideia de que ela não é capaz de viver sem ele. Para Fátima, o episódio no restaurante é mais do que uma humilhação pública. É uma prova dolorosa de que o homem que deveria ser seu parceiro é, na verdade, seu maior inimigo. Além disso, a situação expõe as raízes profundas da insegurança de Fátima. Ela é uma mulher que, ao longo dos anos, teve sua autoestima minada por um relacionamento desigual e marcado pelo desrespeito. Sua tentativa de criar um admirador secreto não é apenas um gesto de carência, mas também uma forma de resistência, ainda que inconsciente, contra a opressão que vive diariamente. No entanto, sua estratégia falha porque ela subestima a capacidade de Robson de transformar qualquer situação em uma oportunidade de exercer seu domínio. Diana, ao descobrir o desfecho do plano, tenta consolar a amiga. Mas nem mesmo o apoio da confidente é suficiente para apagar a sensação de fracasso que domina Fátima. Ela se encontra em um ponto de inflexão. Ou ela decide enfrentar Robson de uma vez por todas, ou continuará presa em um ciclo de manipulação e sofrimento. O desdobramento dessa trama promete ser intenso. Fátima, embora abalada, ainda guarda dentro de si uma força que pode surpreender até mesmo o cruel Robson. A questão é, será que ela conseguirá romper com as correntes emocionais que a mantêm ligada a ele? Ou continuará a viver à sombra de um homem que não enxerga seu verdadeiro valor? Enquanto isso, o público acompanha com expectativa os próximos passos dessa história. A humilhação de Fátima no restaurante é apenas o início de um arco que promete explorar temas importantes, como a luta pela autoestima, o impacto dos relacionamentos abusivos e a importância de encontrar sua própria voz. Para Fátima, o caminho para a liberdade emocional pode ser longo, mas o primeiro passo já foi dado. Ela começa a enxergar que, para ser feliz, precisará enfrentar seus próprios medos e, principalmente, o homem que a mantém aprisionada. A história de Fátima é um retrato doloroso, mas importante, das complexidades dos relacionamentos abusivos e do impacto que a manipulação emocional pode ter na autoestima de uma pessoa. Sua tentativa de criar um admirador secreto revela não apenas sua carência, mas também um desejo de ser valorizada e reconhecida, algo que ela nunca encontrou em Robson. No entanto, o plano se volta contra ela, expondo ainda mais as dinâmicas tóxicas que permeiam seu casamento. A humilhação no restaurante marca um ponto de virada. Fátima pode continuar presa a essa relação destrutiva ou buscar forças para romper o ciclo de abuso e resgatar sua dignidade. O episódio, embora devastador, planta a semente de uma possível mudança. A partir daqui, ela terá que decidir se enfrentará seus medos e buscará sua liberdade emocional ou se permitirá que Robson continue a exercer seu controle cruel sobre sua vida. Essa jornada, embora cheia de desafios, promete ser transformadora. Para o público, a trajetória de Fátima é uma oportunidade de refletir sobre a importância da autoestima, da autonomia e de reconhecer os sinais de um relacionamento abusivo. E para Fátima, talvez seja o início de uma caminhada rumo à redescoberta de si mesma e de sua força interior. O capítulo nos convida a refletir sobre como a autoestima, ou a falta dela, pode moldar nossas escolhas e influenciar nossas relações. Muitas vezes, a necessidade de validação externa nos leva a tomar atitudes desesperadas, como a criação de um admirador secreto no caso dela, na tentativa de preencher vazios deixados por anos de desvalorização e negligência emocional. Porém, essa busca por reconhecimento fora de nós mesmos frequentemente resulta em mais frustração e sofrimento. Além disso, o comportamento de Robson evidencia como o ciúme e a necessidade de controle podem ser mascarados como amor, quando, na verdade, são formas de dominação. Ele não vê Fátima como uma parceira, mas como uma propriedade,
e sua crueldade em manipulá-la demonstra a toxicidade de relações baseadas em poder e não em respeito mútuo. Por fim, a trajetória de Fátima nos lembra da importância de buscar nossa própria validação, de nos reconhecermos como merecedores de amor e respeito, sem depender da aprovação alheia. Sua jornada, por mais dolorosa que seja, é um alerta para todos que, como ela, estão presos em ciclos de manipulação e desvalorização. A mudança começa quando tomamos consciência de nosso valor e nos permitimos acreditar que merecemos mais. Mércia, encantada com o charme de Voney, começa a idealizar uma nova vida longe de Mavi. O fascínio que sente por ele a faz acreditar que talvez pudesse ser possível recomeçar, longe da constante tensão que vivia ao lado do filho. No entanto, o sonho de liberdade e felicidade começa a desmoronar quando Mavi, em um acesso de raiva, descobre os planos da mãe. Que papelão, hein? Você acha mesmo que aquele cara tá interessado em você? Ele só quer arrancar algum segredo sobre mim. Mavi explode, com os olhos cheios de desprezo. As palavras dele cortam como facas, e a humilhação é imensa. Mércia tenta se defender, a voz tremendo de indignação. Eu nunca faria isso, Mavi. Não se esqueça de que arrisquei minha vida para recuperar o pendrive da Luma e salvar sua pele. Ela tenta apelar para o que fez por ele. Mas Mavi, em um ataque de raiva e desdém, responde de forma cruel. Pendrive esse que só caiu nas mãos dela por sua culpa, né? Agora, chega dessa palhaçada com Voney e não saia de casa sem me avisar. Cada palavra sua é como um soco no estômago de Mércia. A dor da humilhação é grande, mas a gota d'água é quando Mavi dá ordens e limita a liberdade dela. Com o coração apertado e a cabeça cheia de revolta, Mércia sente que não pode mais viver sob aquele controle. Eu dediquei minha vida a você, Mavi, mas só recebo humilhação. Isso vai acabar agora. Você vai se arrepender de me tratar assim? Sua decisão está tomada. Já não tem mais espaço para o medo ou para as dúvidas. Mércia vai buscar uma solução que traga alívio e liberdade, nem que para isso precise arriscar tudo. Determinada, ela se dirige até a casa de Viola, que a recebe com uma expressão de desconfiança, o rancor evidente no olhar. O que você quer aqui, Mércia? Já basta o que o seu filho tirou de mim, diz Viola, a voz carregada de mágoa. As palavras de Viola cortam, mas Mércia não hesita. Mércia, com uma expressão séria, surpreende. Eu nunca fui contra você, Viola. Quero ajudar você e Rudá a ficarem longe de Mavi. Tenho algo que pode acabar com ele de uma vez por todas. Viola fica momentaneamente em silêncio. A guarda alta, mas a proposta de Mércia desperta uma curiosidade. A revelação do pendrive é como uma chave que abre uma porta para um novo caminho. Este é o verdadeiro. Luma pensou que estava com ele, mas eu o troquei. Use isso contra Mavi. O peso da oferta é grande, e o rosto de Viola se contorce em um misto de surpresa e desconfiança. Por que você está fazendo isso agora? Ela pergunta, a dúvida evidente em sua voz. Mércia, com um olhar determinado, desabafa, o peso da frustração estampado em seu rosto. Mavi está louco, destruindo tudo e todos ao seu redor. Ele não vai parar enquanto não arruinar a vida de todos, inclusive a minha. Ele precisa ser parado. Com um suspiro pesado, Viola aceita o pendrive, compreendendo que, embora não confie plenamente em Mércia, aquilo poderia ser a única chance de derrotar Mavi de uma vez por todas. Viola, embora ainda profundamente desconfiada, decide analisar o conteúdo do pendrive antes de fazer qualquer movimento. Se isso for mesmo a prova que pode derrubar Mavi, eu levo para a polícia ainda hoje, ela declara, sua voz cheia de determinação. No entanto, Mércia, que tem mais experiência com os métodos manipuladores de Mavi, a adverte com urgência. Espere, não entregue ainda. Com isso, você pode recuperar sua carreira, reputação e tudo o que perdeu. A escolha é sua. As palavras de Mércia reverberam na mente de Viola, que sente o peso da decisão.
Ela sabe que isso é uma chance única de reverter sua situação, mas o risco de confiar em Mércia ainda pesa sobre ela. Após refletir por alguns momentos, Viola decide seguir o conselho de Mércia e procura Luma. As duas, antes inimigas, agora se veem obrigadas a unir forças, unidas pelo desejo de derrubar Mavi de uma vez por todas. Luma, com a sabedoria de quem já foi manipulada, concorda imediatamente. Esse plano pode realmente acabar com Mavi e nos dar justiça, ela diz, visivelmente aliviada ao perceber que finalmente encontrou alguém disposto a ajudá-la. Juntas, elas formulam uma estratégia. Viola voltará ao resort, fingindo aceitar as condições de Mavi, enquanto um evento com a imprensa será organizado para revelar a verdade oculta. Viola, com a decisão tomada, retorna ao resort, decidida a agir. Sua postura muda, agora mais cautelosa e calculista. Ela finge estar arrependida, querendo se reconciliar com Mavi, algo que ele aceita sem hesitar. Mavi, convencido de sua vitória, a recebe com um sorriso de superioridade. Finalmente você entendeu quem está no controle, ele diz, a confiança transbordando em sua voz. Para ele, tudo está sob controle, sem perceber que está prestes a ser pego em sua própria armadilha. Enquanto isso, a preparação para o evento com a imprensa vai a todo vapor. A ideia é que a mídia seja atraída sob o pretexto de anunciar a retomada da parceria entre Viola e Mavi. No entanto, a verdadeira intenção é outra: expor o vilão de maneira irrevogável e definitiva. Luma, que há tempos vem se preparando para esse momento, também entra em cena, pronta para desempenhar seu papel crucial na queda de Mavi. Ela sabe que sua colaboração será vital para dar credibilidade ao plano. Com todos os detalhes alinhados e os papéis de cada uma bem definidos, tudo está pronto para surpreender Mavi de forma épica. A tensão no ar é palpável, e as duas mulheres sabem que, ao final daquele dia, a verdade será revelada e Mavi não terá para onde fugir. O grande dia finalmente chega, e Viola e Luma, com o apoio de todas as pessoas que agora acreditam nelas, revelam toda a verdade diante da imprensa. As provas, cuidadosamente guardadas no pendrive, são exibidas para todos, e os jornalistas, boquiabertos, ficam sem palavras ao verem a profundidade da traição e corrupção de Mavi. O vilão, que antes se sentia intocável, tenta desesperadamente negar tudo o que é mostrado, mas seu jogo já está perdido. Isso é uma armação. Eu sou inocente, grita Mavi, sua voz cheia de fúria e desespero, enquanto a pressão sobre ele aumenta. Nesse momento, a polícia chega ao local e o que parecia ser a última tentativa de Mavi de manipular a situação é interrompido. Ele é imediatamente preso e, em sua tentativa de fuga, sofre um grave acidente que muda tudo. Mavi, que sempre achou que controlava a situação, agora enfrenta uma dura realidade. O acidente o deixa paralisado. O impacto é forte e, diante da tragédia, Mércia, mesmo com todo o sofrimento e raiva que passou, toma uma decisão surpreendente. Ela escolhe ficar ao lado de seu filho nos últimos dias de sua liberdade. Ele fez escolhas terríveis, mas ainda é meu filho, diz ela, com o coração dividido entre o amor de mãe e o peso das escolhas erradas de Mavi. Enquanto a tragédia de Mavi se desenrola, a vida de Viola e Rudá segue por outro caminho, mais leve e repleto de esperanças renovadas. Eles celebram sua vitória, e o casamento dos dois é uma verdadeira festa de amor, um símbolo de que a justiça foi feita e que a felicidade, enfim, pode ser alcançada. Luma, agora completamente livre das sombras de Mavi, sente o peso da liberdade e a oportunidade de recomeçar sua vida. E é isso que ela faz. Encontra um novo amor e começa uma nova fase, cheia de possibilidades e sonhos realizados. O desfecho é um verdadeiro triunfo da justiça, onde as vítimas se reerguem e, finalmente, podem viver em paz. A narrativa que começou com manipulações e traições termina com a vitória do amor e da verdade.
É o início de um novo capítulo para todos, marcado por recomeços e uma vida sem mais sombras de medo. A história de Mavi chega ao fim, mas a de Viola, Luma, Rudá e todos os outros só está começando. Iberê sempre foi o braço direito de Mavi, mesmo sendo tratado com desprezo e humilhação. Trabalhando para um dos homens mais poderosos e cruéis da história, Iberê enfrenta desafios diários. Mas nos próximos capítulos, a situação vai ficar insuportável. Mavi, frustrado por seus próprios fracassos, explode de raiva e desconta tudo no fiel funcionário. Durante uma briga acalorada, ele solta um dos comentários mais cruéis até agora. Você faz qualquer coisa por dinheiro porque, no fundo, ainda é um morto de fome como o resto do povo da comunidade. Essas palavras ferem Iberê profundamente, mas ele decide engolir o orgulho. Em vez de confrontar o patrão, ele resolve provar que é mais valioso do que Mavi imagina. Movido pelo desejo de reconquistar a confiança do chefe, Iberê decide investigar os boatos sobre seu irmão, Rudá, que está fugindo da polícia. Sua busca o leva de volta à comunidade onde cresceu, um lugar repleto de memórias e conexões que ele tentou apagar. Lá, ele segue os passos de sua tia Moema, que está indo para uma grande celebração no novo espaço cultural da região. Escondido entre as sombras, Iberê testemunha um momento inesperado. Seu irmão Rudá, no meio da festa, faz um pedido emocionante de casamento à amada Viola. O clima é de pura emoção. Viola, com os olhos marejados, responde ao pedido. Eu pensava que meu sonho era ser uma chefe famosa e rica, mas percebi que nada disso importa sem você ao meu lado. A plateia explode em aplausos e alegria, mas Iberê, ainda oculto, está dividido. Ele registra o momento tirando fotos, já planejando usá-las para ganhar pontos com Mavi. Afinal, expor Rudá poderia ser o trunfo perfeito para reconquistar seu lugar. No entanto, Iberê não contava com a astúcia de Moema. Percebendo sua presença, ela o confronta de forma direta e incisiva. Você vai mesmo entregar seu irmão por uma camisa bonita ou um carro? Esse é seu sangue, Iberê. Você precisa se lembrar de quem você realmente é. As palavras de Moema atingem Iberê como uma bofetada. Será que ele terá coragem de trair sua própria família para satisfazer um homem que o trata como nada? Ou será esse o momento em que Iberê finalmente percebe que precisa mudar sua vida e reatar os laços com suas origens? Esses acontecimentos prometem mudar o rumo da história de Iberê, Rudá e até mesmo de Mavi. O que será que Iberê vai fazer? Ele seguirá os planos de Mavi ou ouvirá o conselho de Moema? Deixe aqui nos comentários o que você acha que vai acontecer. Essas palavras são um divisor de águas para Iberê. Pela primeira vez, ele decide se afastar do ciclo de abusos e manipulações. Não só isso, ele também resolve fazer algo impensável: ajudar seu irmão. Iberê percebe que o que Mavi quer não é justiça, mas vingança, e que está na hora de proteger Rudá e encontrar uma forma de provar sua inocência. Agora, a história de Iberê toma um rumo decisivo. Ele sabe que Mavi, o homem que tem sido seu patrão e algoz, guarda todas as provas de seus crimes em um computador altamente protegido por senha. Como assistente de confiança, Iberê é o único que conhece a nova senha do sistema. E nesse momento, ele enxerga uma oportunidade única de fazer justiça. Com a determinação renovada e um plano ousado em mente, Iberê começa a traçar um caminho para derrubar Mavi e, ao mesmo tempo, proteger seu irmão Rudá. Ele não vai mais permitir que o vilão continue destruindo vidas sem sofrer as consequências de seus atos. Para Iberê, é hora de usar seu conhecimento contra o próprio chefe e, finalmente, mudar a maré a seu favor. Essa transformação de Iberê é um marco importante na novela. Ele não é mais o capacho de Mavi. Aquele homem que viveu à sombra do patrão, aceitando insultos e humilhações, agora se ergue como um protagonista na luta pela justiça. Com o apoio incondicional de Moema,
e a confiança em sua própria moralidade renovada, Iberê se compromete a expor os crimes de Mavi e, assim, restaurar a dignidade de sua família e da comunidade. Enquanto isso, Rudá e Viola continuam a sonhar com um futuro juntos, sem saber que Iberê, por mais que tenha se afastado de seu antigo papel, está disposto a fazer qualquer coisa para protegê-los. Eles seguem em frente com a esperança de que a vida pode finalmente lhes oferecer a felicidade que tanto merecem, mesmo que o caminho à frente ainda seja incerto. O destino dessa novela, assim, toma um rumo inesperado, onde a luta pela verdade, pela redenção e pelo amor é o fio condutor. Mostra que, mesmo diante das piores circunstâncias, sempre há espaço para mudança e transformação. A coragem de Iberê abre portas para um novo capítulo, onde justiça e redenção podem prevalecer, mudando o destino de todos os envolvidos. Será que Iberê conseguirá derrubar Mavi e restaurar a justiça? Como ele usará as provas contra seu chefe e protegerá a todos ao seu redor? E o que o futuro reserva para Rudá e Viola, agora que a verdade está prestes a vir à tona? O que achou dessa transformação de Iberê? Deixe suas opiniões aqui nos comentários. No próximo capítulo da novela Mania de Você, Luma enfrenta Mavi com uma expressão séria. Eu não sei o paradeiro de Rudá. Ele desapareceu sem deixar pistas, afirma, tentando manter a calma. Mavi, no entanto, não esconde sua frustração e retruca. Você sempre o protege, Luma. Não confio em uma palavra do que diz. Antes que a discussão se acirre ainda mais, Nahum intervém, olhando severamente para Mavi. Já chega, Mavi! Não é assim que se resolve nada. Pare de acusar sem provas e pense em como realmente ajudar. Enquanto isso, no resort, Hugo apresenta o ambiente a Yarley, que observa tudo com uma mistura de empolgação e nervosismo. Aceito o emprego de recepcionista, declara Yarley sorrindo. Hugo aperta sua mão com firmeza. Bem-vindo à equipe. Sei que você vai se sair muito bem. O novo emprego parece um recomeço para Yarley, que vê no resort a chance de reerguer sua vida. Antes de continuar, clique no botão de gostei e comente uma nota de 0 a 10 para a novela. Em outro ponto da história, Lady, sempre atenta às novidades, alerta Evelyn. Sua mãe está para chegar. É bom se preparar, porque ela não veio para passar despercebida. Evelyn, preocupada, franze o senho. Ela nunca perde a chance de causar impacto. Espero que não venha com mais surpresas desagradáveis. No meio desse turbilhão de emoções, Rudá e Viola finalmente se reencontram. Rudá, com olhos marejados, murmura. Viola, achei que nunca mais te veria. Viola, com sua habitual desatenção, sorri sem perceber a profundidade do momento. Você sumiu, Rudá. Estava apostando que tinha se metido em outra confusão. Mas, por trás do sorriso, ela sente um alívio imenso ao tê-lo de volta. Em meio a tantas mudanças e reencontros, os personagens seguem seus caminhos entrelaçados, encarando desafios e descobertas que prometem mudar o rumo de suas vidas.